aqui em nossos estúdios a presença do atleta Renan Escopinho. Ele que esteve nas Olimpíadas em Paris, foi convidado, fez um grande trabalho e passou por uma grande experiência. Vamos começar conversando com ele, já que ele tem outra atividade, né, que ele fez recentemente também, numa outra competição que aconteceu aqui no Brasil. Mas vamos falar da experiência que aconteceu primeiramente das Olimpíadas. Renan, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, primeiramente, por receber, por atender o nosso convite. A gente ficou muito feliz com a sua presença representando o Rio Claro, lá em Paris, na França. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito lisonjeado em receber. Nunca tinha participado. Conta um pouquinho da sua história, como é que foi que surgiu essa oportunidade de você ir para Paris e participar das Olimpíadas? Então, a história é até um pouco engraçada, assim, porque eu sempre quis participar de uma Olimpíada, né? Acho que o sonho de todo atleta é participar de uma Olimpíada. Lógico. Mas, assim, eu nunca tive o desempenho para isso, né? Então, é difícil mesmo, ainda mais aqui no Brasil os nossos índices são muito fortes, né? E em 2021, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, ele surgiu com essa ideia de propor uma maratona aberta ao público, que se chamava Maratona Portus, né? Maratona para Todos. E aí, para você participar desse evento, você teria que fazer uma série de preleções, ou presenciais lá na Europa, ou online, através de um aplicativo para o mundo inteiro. E aí eu falei, o não eu já tenho, né? Então, vamos ver se dá certo. E aí eu me cadastrei e fui fazendo os desafios, que eram desses, assim, começavam desafios leves, na verdade, de correr 5 km, 10 na semana, ou então, no mês, correr 200 km. Então ia ficando mais difíceis ao longo do tempo. E cada vez que você ia batendo esses desafios, você ia somando uma somatória de pontos. Perfeito. E quando você tomava, se não me engano, 100 mil pontos, você conseguia ali a chance de entrar por sorteio. E aí no sorteio eram 20 mil vagas para participar da Maratona Portus. E aí eu tive a felicidade de ser um dos escolhidos. De ser um dos escolhidos. Que legal. E a experiência lá na França, como é que foi? Para mim foi um sonho. Assim, eu nunca tinha ido para uma viagem tão longa na minha vida assim, não tinha noção nenhuma. Me planejei o máximo possível, mas quando você chega lá, é um mundo diferente. É um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado, não só a questão do esporte em si, que eles respiram muito esporte, mas da cidade em si, da vivência do pessoal de Paris, as ruas são diferentes, a comida também, para mim foi um choque, assim, para ver, né, porque um exemplo, assim, uma coisa que eu procurei lá e não achei, feijão. Lá não tem arroz com feijão, sabe? Aqui é a nossa comida base, né, lá não existe isso, né, então, mas foi uma experiência que abriu minha cabeça, assim, totalmente diferente do que eu tô acostumado, mas que eu voltei com outra mente depois que eu voltei de lá. Que legal. Murilo Poppermeier está conosco. Fique à vontade para fazer perguntas para o Renan também. Bom dia, prazer tê-lo conosco, Murilo. Bom dia, Nascimento, Ademir, Renan, prazer tê-lo aqui, satisfação, Marcos, os que nos veem e nos ouvem. Renan, eu gostaria que você falasse um pouquinho como essa experiência, que é muito significativa, né? Ela impacta na sua trajetória, por favor. Então, eu como corredor, né, eu comecei a trabalhar com corrida em 2014, até comentei antes com o Nascimento aqui, com o Guilherme Pizirani. Então, para mim é o auge, assim, o auge de você estar numa Olimpíada já é uma coisa muito diferente. Participar de um evento dentro da Olimpíada ainda, para mim, assim, não só como atleta, mas como profissional, para mim é um marco muito grande, porque que é uma experiência que eu posso transmitir agora para os meus alunos, através disso que eu vivenciei, quanto também como um marco pessoal, né, de estar vivenciando e vendo aquele ambiente e entender o que é estar dentro. Uma coisa que eu achei muito interessante da prova é a torcida. Porque aqui no Brasil, por mais que a gente tenha torcida nas provas, o que muitos países não têm, ali a gente tinha torcida na madrugada durante os 42 quilômetros. Era gente do começo ao final. Então, vivenciar essa experiência lá me fez parecer como se fosse um atleta olímpico mesmo. Sim, sem dúvida. Que legal. Ademir Sartori também está conosco aqui, com certeza tem perguntas também para fazer para o Renan. Fique à vontade, Ademir, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nascimento, bom dia, Murilo, bom dia, Marcão, bom dia, Renan, bom dia para você que está nos acompanhando, né? Ô, Renan, como que você classifica esse seu tempo na maratona? Bom, médio, ótimo, ruim? Como que você... dentro da maratona, como que você classifica esse seu tempo? Eu classifico o meu tempo como um médio, assim, uma coisa que eu estudei antes de ir para a prova, o percurso, né? Mas o percurso era muito diferente de todas as maratonas que a gente teve na história, porque ele tinha muita subida.
o percurso desse ano de 2024, ele foi moldado como a primeira marcha das mulheres até o Palácio de Versalhes. Então, esse percurso, ele tinha muita subida. Muita mesmo, sabe? E a gente não esperava ter esse tanto. Tanto que a gente até ficou chocado quando soube que teve recorde masculino e feminino na Olimpíada. Porque o percurso era muito desafiador, mas eu classifico o meu como médio, assim. Eu deu 3 horas e pouco ali na prova, então eu fiquei orgulhoso do meu tempo. A média é quanto tempo? Geralmente acima de 4 horas, geralmente, a média do público. Do público. Mas quem ganhou com... 2 horas e 20. 2 horas e 20. Esse já era quase profissional, então. Ele fez, inclusive, mais rápido do que alguns profissionais, inclusive. O pessoal ficou até chocado quando viu o campeão da prova. Ele fez... Porque o recorde foi quebrado com 2 horas e 6. O recorde foi quebrado. Então, mas como tinha muitas subidas, teve até atletas como, por exemplo, o atual bicampeão, que é o Kipchoge, ele não terminou a prova. Ele desistiu. Acabou desistindo. Ele desistiu no meio da prova. Por conta da subida. Na hora do percurso mais íngreme, né? Quando ele entrou, no quilômetro 30, mais ou menos, ele viu que não ia conseguir chegar perto dos primeiros, já estava em 30º e pouco, ele desistiu da prova. Então, assim, esse ano foi uma prova ali muito diferente, mas muito desafiadora também. Aqui no Brasil, você chegou a participar de São Silvestre, algumas outras maratonas? Sim. Participei da São Silvestre, Porto Alegre, participei também da Sorocaba. Olha, não tem nenhuma que chega perto, assim, de subida, assim, de nível técnico. A São Silvestre é o que chega mais perto, por conta da Brigadeiro, no final. Ali que é uma subida de 2 km no quilômetro 14 e 15. Só que lá tinha uma subida que também era de 2 km, só que muito mais íngreme. Muito mais. Você pretende um dia voltar como um profissional de uma Olimpíada? Eu tenho esse sonho ainda, assim, sabe? Não sei se eu consigo ter esse desempenho, mas eu até brinco com vários alunos que meu sonho um dia talvez seja ser técnico, assim, se eu conseguir criar essa prospecção na minha carreira de me tornar técnico olímpico e levar alguns atletas, nossa, isso para mim ia ser uma realização muito grande profissionalmente ali. Talvez o ápice dela. Murilo? Pois não, Narcissa. Tendo em vista essa sua participação, que certamente histórica, houve uma preparação especial? Sim, com certeza. Eu estava me preparando para 2 provas, no caso, então para essa maratona e também para lá da Missão Brasil, que eram 80 quilômetros. Então eu já vim ali aumentando tanto os treinos aos finais de semana, fazendo treinos mais longos, treinos mais complexos para me preparar com isso. E ambas as provas eu sabia que iam ter muitas subidas. A diferença é, na maratona Portus em Paris, a gente não caminha. A ideia é você começar e terminar correndo no seu melhor desempenho. Na prova de montanha, nos 80 km, a gente já tem muito tempo em trekking, que nós falamos, né? Que é muito tempo caminhando com os bastões. Então, são dinâmicas diferentes. Então, eu tentei fazer treinos híbridos, onde eu tinha as duas coisas, e no final deu tudo certo ali, deu para cumprir as duas com um desempenho que eu, pessoalmente, gostei bastante. Ademir? Além disso tudo, né, essa prova em Paris, agora uma parte que normalmente é meio chata, mas os custos foram feitos pelo COI ou você teve que bancar essa ida, o atleta tem que bancar a ida dele para lá, para Paris? Então, essa é uma dúvida que eu tava falando com o Nascimento também, antes de começar. Isso já foi colocado desde o início da Maratona Portus, que os custos para ir seriam dos atletas, do mundo inteiro. Então, isso foi a parte mais complexa, na minha opinião. Mas os custos da prova a gente não tinha nada. Então, alimentação, pré, durante, pós, ali, a parte também do evento em si, kit, tudo, era tudo bancado pelas Olimpíadas. E de volta e documentação seria tudo por conta do atleta. Essa foi a parte mais complexa. Inclusive, até eu conheci algumas pessoas depois que foram classificadas e tinham ali a participação garantida, né, mas não foram por conta dessa questão do... Esse é o mal de muitos atletas do Brasil, né? Que acabam não viajando. Com certeza. Indo por causa da questão financeira, né? Com certeza, porque acaba sendo, ainda mais pra gente, né, que a gente tem que fazer essa conversão, né? O custo fica complexo, né? Então, se a gente não tem ali uma reservinha, né? Eu ainda fui me preparando desde 2021, porque eu falei, mesmo se não der certo, pelo menos eu guardei uma graninha. É verdade, fez uma poupança ali, né? Uma poupança ali, né? Mas assim, é um planejamento a longo prazo. E imagino que para os atletas, eles têm muitas outras coisas, porque não é só a Olimpíada, né? São, às vezes, mundiais, sul-americanos, e todos têm esse custo. E muitas vezes o atleta não tem o auxílio ali do comitê junto
dele, né? Então, pro Brasil, acho que é uma coisa que a gente ainda tem que melhorar bastante nesse verdade. nível. Inclusive, você estava dizendo para mim que não foi só você aqui do Brasil, foram 180 pessoas aqui do Brasil que foram selecionadas. E vocês tiveram a felicidade de se encontrar lá em Paris. Isso é o mais interessante, porque o brasileiro, no mundo inteiro, acho que é um dos públicos que consegue se encontrar, né, em qualquer lugar que esteja. Eu, mais ou menos uma semana antes de ir para Paris, uma moça, a Mônica, ela me encontrou no Instagram, não sei como até agora, e ela comentou, eu vi que você colocou que você vai participar da Maratona Portus também, e eu também vou. E a gente está reunindo um grupo, tentando reunir, na verdade, o grupo de brasileiros que foram selecionados num grupo no WhatsApp. Posso te adicionar? Falei, claro. Então, quando a gente chegou lá em Paris, a gente já tinha esse grupo montado no WhatsApp, onde todo mundo estava se ajudando também, não só com relação à parte da prova, mas com relação a onde ir, o que comer, até de jogos e tal, né? E desse grupo formaram mais 5 grupos ainda, que eram grupos de brasileiros que estavam lá para curtir a Olimpíada. E um dos momentos, inclusive, mais legais para mim da prova em si, foi um momento no quilômetro 12, 13 mais ou menos, onde eu comecei a ouvir um barulho de escola de samba, mas muito alto, assim, sabe? Um treme-terra, assim, batendo assim muito forte. Eu falei, meu Deus, será que tem alguém aqui? Aí quando eu virei a curva assim, era uma curva só verde e amarela, inteirinha. Poxa. Devia ter uns 300 brasileiros ali, para mais. Né? Nossa, aquele momento foi emocionante ali. Então, e você vê que tava todo mundo junto mesmo. Então, o pessoal se reuniu ali. Sim. E fez isso também para os atletas amadores. Eu achei muito legal, assim, de ver o quanto a gente consegue se organizar mesmo num país fora, né? Ali. Muito bem, são 11 horas e 18 minutos. Falamos aí da experiência do Renan lá em Paris. E o Renan tem outra experiência. Ele participou de uma prova de montanhismo. Aliás, na semana passada, na última sexta-feira, esteve aqui a Ana Gigante contando da experiência dela nessa prova que aconteceu ali na região de Agulhas Negras, ali, que é a região dos picos aqui no Brasil. E na oportunidade ela estava contando a experiência dela em 55 quilômetros. E o Renan também participou dessa prova, só que ele apresentou alguma coisa um pouquinho maior. A de 80 quilômetros, Renan. Isso. Como é que ficou esse espaço de uma Olimpíada há pouco tempo e correr posteriormente nessa de 80 quilômetros em montanha, que é muito mais difícil do que uma Olimpíada? Com certeza. Ali, eu brinco que é a prova dos loucos, né? Então, assim, eu tive que montar uma logística bem certinha, bem delineada, quando eu soube que eu ia para Paris mesmo, porque ia dar certinho uma semana de uma para outra. Então, num final de semana foi a Maratona Portus, na outra já era a La Mission 80 km. Então, eu cheguei no Brasil, eu peguei o voo de segunda para terça, cheguei na terça de manhã no Brasil, descansei na medida do possível, e na quarta de manhã já fui para Passa Quatro, porque na sexta-feira era a minha largada. Os 80 km são a primeira largada da prova, por ser a distância mais longa, larga na sexta às 6 da manhã. Então, só que eu queria chegar em Passa Quatro para ter pelo menos um dia de descanso inteiro. Então eu cheguei na terça-feira de manhã, descansei aqui em Rio Claro na terça. Na quarta já peguei o carro, fui para Passa Quatro, cheguei lá à tarde. Então daí quinta-feira eu tive para descansar. Então esse foi a minha recuperação. E aí na sexta-feira já engatei. Mas foi tudo planejado, assim, sabe? Certo. Então eu tentei no máximo ter um sono bem regular, uma alimentação bem consistente ali do que eu tava precisando, principalmente com relação a estoque de carboidrato. Hidratação também, eu fiquei muito focado nisso. E o meu único medo com relação à vinda era o famoso jet lag, né, do voo, que eu não senti muito, para falar a verdade. Acho que como eu voei à noite, então na madrugada, como eu cheguei aqui de manhã, eu cheguei com luz, meio que meu corpo entendeu que aquilo era de dia. Era de dia. Mas eu tive que organizar essa logística para conseguir entrar na prova dos 80 km, que era a minha prova mais difícil do ano, com o melhor condicionamento que eu tinha. Perfeito. Mais alguma coisa? Eu queria saber dele as diferenças. Essa que você participou pós-Paris, essa prova, ela exige muito mais, na curiosidade. Muito mais. Assim, absurdamente mais do atleta. Uma por conta do tempo de exercício. Os 80 km eu fechei em 26 horas, mais ou menos. Então, porque como sobem várias montanhas, então nesses momentos de subida, a gente acaba gastando muito tempo. Então, um exemplo assim, na maratona de Paris, a minha média por quilômetro foi mais ou menos 5 minutos e 30 que eu fiz por quilômetro ali. Lá na La Mission tinha 1 quilômetro que durava 1h30. Olha assim, diferença. Porque a gente subia montanhas acima de 2.000 metros.
Mas não subia correndo nesse caso, você subia andando, né? Alguns trechos. Isso, exatamente. Eu subia ou alternando corrida com caminhada ou só caminhada em alguns momentos. Nos trechos mais íngremes não tem o que fazer, é só... E ainda caminhada com bastão. Nós usamos 2 bastões nas mãos, que é exatamente para dar tração com a mão também e te ajudar a impulsionar e subir ali com o máximo de economia de energia. Porque quando você acaba essa montanha, você desce e tem outra. Aí você acaba essa montanha, desce e tem outra. Os 80 quilômetros foram 6 montanhas. Agora fala pra mim, o pior, é subir ou descer a montanha? Olha, posso ser sincero, descer. Cara, eu acho muito difícil. Pior descer a montanha. Exige mais, né? Eu acho que exige mais. Por 2 motivos. Uma que você tem que fazer essa força com a sua posterior de coxa, com o seu glúteo, para tracionar, né? Para você conseguir ter sustentação na descida. E é mais difícil você usar o braço na descida. E outra por conta do medo também de rolar. Porque na subida, qualquer coisa, você joga o tronco pra frente, né? Na descida, se você cair ali, você rola uns 50 metros pelo menos, sabe? Então, a descida eu acho mais lenta, sabe? Mas tem atletas que são o oposto. E eu prefiro muito mais subir do que descer. E a temperatura, como é que é? Muda muito drasticamente? Muda. E isso também é uma coisa que eu senti bastante. Em Paris, lá tava muito calor. Lá tava 38 graus, 39, no normal, assim, do dia. Quando eu cheguei, na verdade, no Brasil, tava 5. Aqui, lá em São Paulo, quando eu cheguei na madrugada. Aí eu fui para Passa Quatro, lá tava calor, tava 12, 13 graus. Mas na madrugada, como eu virei a noite correndo, a temperatura mais baixa que eu peguei foi 2 graus. E com sensação de negativo. Nossa. Então, extremo, né? Extremo. E ar rarefeito. E ar rarefeito. Mas eu senti mais a temperatura. A temperatura foi bem mais... porque como os 80 quilômetros tem poucos atletas, tem mais ou menos 300 e poucos ali, você acaba ficando muito tempo sozinho durante a prova. Então, eu na madrugada, eu vi acho que 1 pessoa, 2 pessoas assim. E eu, como eu tenho muito frio, sou uma pessoa muito friorenta. Então, se eu parasse muito na prova, eu já esfriava na hora. Então, a minha meta era assim, eu vou continuar, nem que eu tenha que caminhar até o final da prova, né? Então, fazer sempre em deslocamento. A minha filosofia era nunca parar. Então, qualquer coisa, parava para comer um pouquinho, 1 minuto, já saía de novo e já seguia, para manter o coração esquentando o corpo o tempo todo. E a próxima atividade, qual será? Olha, eu ainda esse ano eu queria tentar fazer uma prova que é em Ilhabela, que é a KTR, que são 60 quilômetros ali. Eu queria tentar Isso fazer. está marcado para quando, você tem noção? 9 de novembro. É o mesmo sistema dessa La Mission. Mesmo sistema Mesmo dela. sistema. Aí era o mesmo sistema que eu queria. É o tipo de prova que eu gosto hoje em dia, assim, essas provas, eu falo provas de travessia, né? Então, é o tipo de prova que eu gosto ali, que eu realmente me encontrei. Inclusive, quem me colocou nesse mundo foi a Ana Gigante. Foi ela que me apresentou esse mundo. Mas é um tipo de prova que eu gosto hoje em dia. Eu faço maratonas de rua também, eu também gosto bastante. Mas acaba que a montanha, ela é mais desafiadora. Ela é mais técnica, ela é mais bonita. Exige mais, né? Exige mais do atleta, sabe? Então, quando você chega lá, assim, a conclusão daquilo é muito mais... Uau, é muito mais satisfatório, assim, sabe? Claro que isso também demanda um tempo de treino maior, né? Então, a gente tem que desprender mais tempo da vida para isso. Perfeito. Aí é uma escolha, né? Tudo bem que muda a velocidade, né? Mas para você, por exemplo, que está condicionado a subir montanhas, a fazer esse tipo de prova... Quando você pega uma prova de rua, que nem a de São Silvestre, que você pega ali a Brigadeiro, aquilo ali para você é fichinha para subir. Tá certo que a velocidade é diferente, né? Sim. Mas acaba sendo. Acaba sendo mais fácil para você. Bem mais fácil. Você tá bem mais... Porque como a gente faz muito isso na montanha, a gente trabalha com inclinações muito maiores, quando a gente pega uma corrida de rua... Assim acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Por mais modéstia à parte falando, né? Até inclusive isso aconteceu em Paris. Essa subida que era mais íngreme de 2 km, quando eu cheguei nela, eu vi muita gente caminhando ali, né? Eu subi correndo ela inteira, assim, sabe? Porque eu já estava treinando para coisa muito pior que aquilo, né? Então, assim, mas é por conta do treinamento em si. A montanha, ela exige muito cardiologicamente do atleta. E isso faz com que você, quando encara uma subida de rua, que sempre é menor do que a montanha, você consegue lidar aquilo como um desafio mais simples, né? Certamente. Além do biotipo, talvez os africanos se destacam em corridas de rua, talvez seria por isso, por esse tipo de treinamentos que eles fazem, porque geralmente eles treinam em montanhas, né? Exatamente. E além do biotipo, consequentemente, que dá um pouquinho mais de diferença de outros atletas, talvez seria isso que eles utilizam. Com certeza, o ambiente que eles treinam já, até inclusive aqui no Brasil tem um treinador de São Paulo que ele chama Ademir Paulino, e ele faz vivências no Quênia, levando brasileiros até lá.
E eu fiz uma vez participei de uma palestra com ele e ele falava muito disso, que lá, como eles já estão no ambiente montanhoso, uma que o Quênia ele é mais alto, e como eles treinam muito subidas e descidas aos finais de semana, assim, deles, quando eles vêm para uma prova que é a nível do mar, ou então um pouco mais baixa, ou mais plana, eles conseguem desempenhar muito mais, porque isso é rotineiro deles ali. Sem contar no tipo do terreno também. Lá no Quênia, por exemplo, onde a gente tem os melhores atletas do mundo, eles treinam em terrão. Eles não têm asfalto. Então a sua adaptação de tornozelo acaba sendo muito melhor. Quando você pega um asfalto, como por exemplo Berlim, que é a maratona mais rápida do mundo, que é um tapetinho assim, 42 km reto, nossa, pra eles aquilo ali é... tranquilo, de certa forma, né? Exatamente, assim, você consegue desempenhar muito mais forte do que... Porque já tá acostumado com condições muito mais adversas, assim, no dia a dia. Renan, nossa admiração pela sua dedicação, pela sua profissão, né, que eu classifico como uma profissão, né? Ser um atleta que depende do seu corpo, com toda certeza, exige muito, mas... com certeza você tem um sonho e está realizando o seu sonho. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. E se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. É só agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim também foi algo novo. Eu nunca tinha participado de um estúdio. E deixar ali o convite, né? Eu comentei com alguns alunos também já que 2028 está aí. Então agora as próximas são em Los Angeles. Em Los Angeles, né? E eu realmente espero que o COI mantenha ainda essa ação de deixar essa maratona ali aberta, que eles refaçam isso, né? Ou até coloquem outras modalidades também, porque não só você tá na Olimpíada, mas você participar disso, pra mim foi uma coisa única na minha vida. Eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer desse momento ali. Então eu espero que eles continuem essa atividade ali para os próximos ciclos olímpicos e se preparem para Los Angeles. Tem tempo. Aliás, você cuida de corridas aqui em Rio Claro, né? Como é que faz para treinar com você? Eu tenho o estúdio personal, nosso grupo. A gente tem treinamento tanto no nosso local presencial, que é na Rua 13, entre a Avenida 6 e 8. A gente tem treinamento desde o zero, desde o iniciante. E também no Aeroclube de Rio Claro, todos os dias à tarde. A gente tem treinos às 5h30 e às 6h30 da tarde, que vão sempre acompanhados com professores do lado, que vão ensinando sobre postura, sobre respiração, sobre pisada, e corrigindo ali em tempo real para quem quiser entrar nesse mundo ou se desenvolver dentro dele, estarem ali junto com a gente. Você tem algum endereço eletrônico, alguma coisa? O nosso endereço, então, ele é na Rua 13, entre a Avenida 6 e 8, número 1443. E o nosso telefone para contato é o 19 987 361 553. É Só comigo mesmo. para mim, por gentileza. 19 987 361 553. Fala comigo mesmo. Beleza. Valeu, Renan. Muito obrigado, viu? E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E sucesso nas suas empreitadas. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente?